que traz nos números esse destaque que Lula alcança a sua melhor aprovação ao longo de 2024. Vamos lá, vamos aos números. A pesquisa que ouviu 2.000 pessoas em 120 municípios entre 5 e 8 de julho. Vamos lá, alguns recortes, alguns cenários. O primeiro é o cenário geral de aprovação do governo do presidente Lula. Olha aí, Ari. 54% dos brasileiros aprovam o que o presidente está fazendo no país. 54%. 43% desaprovam. E 4% não souberam responder. Vamos a outro cenário. Avaliação geral do governo entre positivo, regular, negativo e não sabe, Ari. 36% avaliam como positivo, 30% como regular, 30% como negativo e 4% como não sabem. Agora, vamos ver cenários por região. Na região Nordeste, onde o presidente tem a melhor avaliação, Ari. 69% aprovam o que o presidente está fazendo. 28% apenas desaprovam. E 3% não souberam responder. Do Nordeste, vamos à região Sudeste, a mais populosa. 48% aprovam. E 48% desaprovam. Empate. E 5% não souberam responder. Vamos seguir com a avaliação do presidente no Sul, que era uma região que era sempre refratária ao presidente, Ari. 54% aprovam o que o presidente está fazendo. 43% desaprovam e 3% não souberam responder. Aí uma surpresa, né? Mas depois vocês que vão comentar. Mais um agora, Centro-Norte. Centro-Oeste, Norte, Ari. 52% aprovam o que Lula está fazendo, 42% desaprovam e 4% não souberam responder. O recorte agora é por... Vamos ver o próximo gráfico. O gênero. Entre as mulheres, Ari. A aprovação de Lula entre as mulheres é de 57%. 57% aprovam, só 39% não aprovam e 4% não souberam responder. Agora entre os homens. 50% dos homens aprovam o que Lula está fazendo. 47% desaprovam e 3% não souberam responder. Ou seja, ele é mais bem avaliado entre as mulheres. Agora vamos ver no recorte religioso. Igreja evangélica, entre os evangélicos, Ari. 52% aprovam o que Lula está fazendo, 42% desaprovam e 5% não souberam responder. Aí era um ponto também onde ele era bem defasado. Agora, entre os católicos. 60% aprovam o que Lula está fazendo, 37% desaprovam e 2% não souberam responder. O que lhe chamou a atenção, Apoliana Oliveira? Amadeu, eu acho que, inclusive, o Paulo Pimenta já comemorou mais cedo nas redes sociais o levantamento da pesquisa, resgatando uma entrevista que ele deu há alguns meses atrás, já projetando que os resultados da economia iriam aparecer justamente agora, nesse meio do ano, e como resultado daquilo que os indicadores já vêm mostrando, né? Que é o controle da inflação, a melhora na economia, a melhora do poder de compra do brasileiro, a questão do controle do preço dos combustíveis. Então, é esse cenário que até pouco tempo não aparecia nas pesquisas de avaliação do governo. Então, naquela época, o Pimenta ele dizia, olha, a gente tem que esperar um tempo. E eu acho que é isso que o governo está colhendo agora, e até a analogia que ele utilizou, é justamente o reflexo que uma hora a população ia chegar a ter a percepção da sua melhoria de vida. Eu acho que é esse o reflexo que a pesquisa Quest traz. Sua avaliação, professor Vila?
Olha, Amadeu, alguns resultados são, não sei se eu estou exagerando, surpreendentes, né? O caso da região sul, você mesmo lembrou, pode ser, é uma hipótese, esteja relacionado com a atuação do governo federal na tragédia gaúcha, né? Que isso tenha alguma relação com essa avaliação positiva, diferentemente de pesquisas anteriores, né? Isso deve ser destacado. O caso do Sudeste, a região mais populosa, aí é uma questão complexa, né? Aí que cabe, evidentemente, ao governo federal ver o que é que está acontecendo, tendo em vista que é um indicador baixo, né? Comparativamente a outras regiões. O caso no Nordeste é a presença, e eleitoralmente isso já é uma tendência, não é de agora, de avaliação positiva dos governos petistas, em especial agora do governo Lula. Uma outra boa notícia é a questão para o governo, a questão dos evangélicos. Isso é interessante, né? Essa questão da avaliação dos evangélicos, ou seja, que o governo estaria, também é uma hipótese, rompendo aquela bolha, né, que dificultava o contato com os evangélicos. Sendo assim, é um cenário nesse sentido positivo, mas não é para soltar também rojões, né? E comemorar, é para ver se essa tendência se mantém, por exemplo, até o final do ano. Daí que vai exigir principalmente, e concluindo, principalmente a questão do custo de vida, né? Está caindo a inflação, está aumentando o emprego, isso são sinais assim bastante positivos, né, para a população mais pobre. Se no dia a dia dela, no seu cotidiano, está melhorando. Com o dinheiro que ela tem, ela está comprando mais. Em suma, isso é uma reflexão muito simples. Se isso continuar até dezembro, a avaliação aí vira uma tendência e o governo poderá, no segundo biênio dessa gestão, ter condições um pouco mais tranquilas até para poder negociar com o Congresso. Porque quando você negocia com a popularidade em alta é uma coisa, quando você negocia com a popularidade em baixa é outra. Então, você pode falar mais grosso. E falar mais grosso não é desconsiderar o legislativo, mas é mostrar como que a sua política está dando resultado e tem apoio popular. E são os populares que, 2 anos depois, vão eleger o Congresso novamente. Então, nesse sentido, a pesquisa apresenta, na minha interpretação, alguns desses sinais. Qual é o peso, Franci, da presença de Lula nas cidades brasileiras? Ele fez uma maratona, inclusive com muitas entrevistas nas emissoras regionais, esteve aqui na Rádio Meio, no Grupo Meio. Qual é o peso disso nessa mudança de avaliação? Amadeu, ele vinha sendo cobrado, até mesmo por alguns setores do governo federal, que marcasse mais presença no Brasil, que evitasse tantas viagens internacionais e que fizesse essa tour pelo país. E ele tem feito, então, dialogando com cada região, com cada estado, isso sim pode ter impactado positivamente. Mas, além disso, é um resultado a se comemorar, Amadeu, porque nas últimas semanas nós tivemos uma discussão muito presente no seio da sociedade brasileira que foi relacionada ao PL do aborto. E que tentaram ligar o governo Lula, alguns setores extremistas tentaram ligar ele a uma defesa do aborto. E é uma pauta que dialoga muito ali com o grupo dos evangélicos, em que o Lula cresceu. Então, esse levantamento do Quest mostra que o que o governo fez para reagir a determinadas narrativas deu certo em relação a essa temática. Então, é realmente um resultado muito bom nesse grupo dos evangélicos, especialmente quando se teve essa discussão muito presente nas últimas semanas no nosso país. E na questão econômica, Amadeu, Lula fugiu de algumas polêmicas, especialmente nas últimas semanas, e focar nos resultados positivos, ao que parece realmente é o caminho. Arremata para nós, Ari. Lula e as mulheres. Por que elas dão essa vantagem? Primeiro, Lula, desde o primeiro mês desse Lula 3, que acena para as mulheres. Ele falou que a desigualdade de gênero ela é um dos principais cancros do Brasil, é um problema que precisa ser superado. E, desde então, projetos e leis vêm reforçando o empoderamento feminino. O slogan do governo, desde o começo, é um governo que respeita todas as mulheres. E aí as mulheres brasileiras, elas comparam esse governo que as empodera, que aprova leis e programas sociais em seu benefício, com um modelo de governo misógino
e conservador, que reprime as mulheres e as coloca num papel de coadjuvante, que é o governo anterior. Além disso, elas são a maioria do eleitorado, quase 53%. Então, Lula não faz isso à toa. Além de ser uma bandeira da esquerda mesmo, um empoderamento feminino, ele está falando ali a chefes de família, a mulheres que comandam as casas e que fazem a economia doméstica, a economia familiar. Elas ganham dinheiro, elas trabalham e fazem a gestão. Muitas delas chefiam suas famílias. Então, as mulheres são preponderantes nessa guinada, nessa virada do Lula. E que são a maioria do eleitorado. Quase 53%. Ô, Raniele Veloso, vamos fechar aí com a informação boa. O deputado Florentino Neto confirma que a ANM não será fechada aqui no Piauí, escritório. Exatamente. Ontem teve uma reunião aqui em Brasília com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e o deputado federal Florentino Neto, que puxou essa causa para si, junto com o governador Rafael Fontelli, solicitaram que essa superintendência não fosse fechada no estado, diante da expectativa de produção de minério no estado, principalmente em Piripiri. E a ministra garantiu que a portaria será revogada, mas todo cuidado é pouco e ele também fez o